E aí, galera, beleza? Tudo bem? Tá triste? Ambas torcidas, né? Mas no encerramento do jogo do Bahia, alguém soltou fogos. E depois teve que inverter os fogos. Tiro pela culatra. Venha com a gente, um minutinho. E aí, minha galerinha, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Ontem nós assistimos o jogo do Bahia, né? E depois o jogo do Vitória. Deixa eu falar um pouquinho do jogo do Vitória em relação a Lucas Arcanjo. Eu sempre digo aqui que quando perde, joga pedra em um único jogador e não no grupo todo. Se você quer jogar pedra em um único jogador, o Lucas Arcanjo cometeu uma falha. Mas quantas vezes ele já defendeu também? Eu vou citar o jogo do Vasco, que o Vitória jogou o tempo todo com um jogador a menos e ganhou o jogo. Como ganhou o jogo, aquele jogador que foi expulso não comprometeu nada, né? Mas se tivesse perdido, seria ele o responsável. Não é isso? Naquele jogo, e outros mais, Lucas Arcanjo fechou no gol. Mas o ser humano tá sujeito a cometer erros. E ele falhou. E o Vitória saiu, foi eliminado da Sul-Americana. E tem aí agora uma coisa no geral, entre Bahia e Vitória, agora falando dos dois, tem competições que você não pode cometer erros. Por quê? Cada jogo dessa competição, que é diferente do brasileiro, porque o brasileiro você tem 38 jogos, uma Sul-Americana, uma Libertadores, é desse tamanho. Então não dá para você cometer erros. E no dia de ontem o Vitória foi limitado porque houve um erro. Mas tem que ser levado isso como um erro coletivo de todos. A força de vontade de todos em querer ganhar. E você jogar pedra em um único jogador é sacanagem, tá certo? E a justificativa que encontraram é o caso de Lucas Arcanjo. Mas num todo, o plantel tem que pagar o pato por tudo isso, diretoria e tudo, não é isso? Fazendo comparações em plantel, o Vitória tem um plantel dele limitado, isso aí é sabido por todos, é uma competição complicada, e Lucas Arcanjo cometeu uma falha e não pode ser ele o único responsável da história da Libertadores de Vitória esse ano, certo? De ter sido eliminado. E a questão do Bahia, se fizer uma avaliação, como eu já tinha falado aqui antes, o Bahia vem jogar de casa com o Internacional. Olha a coisa. Vamos trazer isso aqui. O Bahia joga em casa com o Internacional e cede o empate no bater do gongo. Foi embora 2 pontos. Quem empatou só ficou com 1. Aí o Bahia sai e vai jogar com o Nacional. Ganha do Nacional lá dentro. 1 com 3-4. A bola do Bahia sobe na Libertadores. É isso? A bola vai lá pra cima, os jogadores, euforia, 4 pontos em 2 jogos, mas os 2 pontos perdidos com o Internacional no bater do gongo ali, esquecemos por conta do triunfo lá com o Nacional. Aí esquece, beleza. E a gente recebe de volta aqui, se não me engano, foi o Atlético de Nacional. O Bahia vai lá e pau no Atlético de Nacional. Soma 7 pontos. Olha, é o cabeça, é o cara, pam. Em 3 jogos, o Bahia somou 7 pontos.
em 3 jogos, o Bahia somou 7 pontos. Vamos dizer assim, primeira fase, Internacional aqui, né? O Nacional lá e Atlético de Nacional aqui, na primeira fase, 7 pontos. Todos acreditavam que o Bahia ia fechar o caixão com o Nacional, aqui na Fonte Nova, que era o jogo de volta da fase. Confere? Aí foi quando eu disse que o Bahia perdeu a classificação, foi quando não ganhou do Nacional. Vem a Confiança com o Internacional, sai e ganha do Nacional, dá pau no Atlético de Nacional e recebe o Nacional de volta e todos acreditam que ali nós já estamos classificados. Seja o torcedor do Bahia, seja a imprensa brasileira. O Bahia vai se classificar 2 jogos a menos. Isso era esperado 100%. E foi aí aonde o Bahia perdeu a classificação e eu disse para vocês. Tinha cometido o que cometeu com o Internacional. Foi empate. Recebe aqui dentro o Nacional e perde para o Nacional. Estacionou nos 7 pontos e morreu nos 7 pontos. Então, esse tipo de falha não é perdoável. Não se perdoa em competição assim. Não se perdoa em competição assim. É competição que o jogo por si não tem mais muitos jogos para frente e fazer o jogo dentro de casa é matar o jogo dentro de casa. E quase sai também da 3ª colocação. Porque se lá o Atlético tivesse aberto as pernas, estava lascado o Bahia. Porque eu acho que o Bahia foi -2 e o Nacional -3, me parece. Gols. E como é que fica agora a próxima fase? Que não é fase de Libertadores, agora é o playoff. O primeiro colocado dos eliminados, que são os segundos, todo segundo colocado da Sul-Americana, todo segundo colocado da Sul-Americana vem para o playoff, como os terceiro colocado da Libertadores se enfrentam. E qual o critério para ambos se enfrentarem? O primeiro colocado entre os segundos da Sul-Americana vai pegar os 8, me parece, e vai ver quem foi o primeiro e melhor dos segundo colocados. Vai pegar o primeiro do melhor entre os segundo colocados da Sul-Americana para jogar com o último pior que veio da Libertadores, que é os terceiros da Libertadores. Então, primeiro colocado da Sul-Americana eliminado. Pega o último colocado da Libertadores, que são os terceiros. E isso, o segundo pega o 7º. O terceiro pega o 6º. E o 4º pega o 5º, me parece que é isso. Pera? E aí, eles vão fazendo sucessivamente. Esse é o critério de, não é sorteio, é os melhores classificados da Sul-Americana com os melhores classificados, a classificação da Libertadores. E com um porém, o Bahia vai fazer o último jogo fora de casa. É jogo de ida e volta. Com quem o Bahia jogar, que vai jogar com o segundo colocado da Sul-Americana, o da Sul-Americana tem a melhor para disputar o último jogo dentro da sua casa. Então, quando sair o jogo do Bahia, o Bahia vai jogar primeiro o jogo dentro de casa e o segundo jogar fora de casa. Certo? Deixa eu ver aqui essas datas, para que a gente fale direitinho dessas datas aqui. Deixa eu ver se eu tenho elas aqui. Qual vai ser as datas para esses jogos, ida e volta. Certo? Jogo de ida e volta da fase de playoff. Deixa eu ver aqui. Bahia leva virada, tal. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui.
Entendeu? Deixa eu ver se está aqui. Pam, pam. As datas. Dá um segundinho aí, viu? Eu estava com essas datas. E vai eliminado pela Libertadores. Deixa eu ver se as datas estão aqui. Que eu tinha visto. Então, não estou vendo aqui mais não. Mas acho que é dia 22, 23 e 24 de julho. E 5 dias depois. Certo? E 5 dias após esses jogos. Acho que é 22, 23 e 24 de julho. O jogo da ida. E 5 dias após, acho que é 28, alguma coisa assim, o jogo da volta. Então, saiba que o Bahia vai jogar fora de casa, ou dentro de casa, o primeiro jogo, porque a prioridade é de quem veio da Sul-Americana, e o segundo jogo é fora de casa. Tá certo? Eu não tenho que lamentar de nada, não tenho que reclamar de nada. O Internacional fez sua parte e o Bahia teve a oportunidade por 2 vezes de fazer sua parte e está classificado a 2 jogos lá atrás. O Bahia Internacional aqui dentro saía com 3, ganhou 3 lá, é 6. Confere? Matava aqui como matou o Atlético de Nacional. O Bahia podia estar na primeira fase com 9 pontos. 9 pontos. E o Nacional veio, era pau, meu amigo, é 12, acabou, fechou o caixão, é primeiro, não tem pra onde correr mais não, fecha o caixão. E aí, deu no que deu. Mas eu tô ciente e tranquilo, o Bahia fez, depois de 35 anos, uma volta para Libertadores, uma complicação de todos a chave dizia, mas eu volto a dizer que a chave foi o Bahia que complicou a sua própria chave. O Bahia foi que complicou a sua própria chave. Tem negócio de chave que é forte, é grupo da morte, não. O Bahia foi que se matou. Essa é a verdade. Confere? O Bahia foi que se matou. Não pode ser perdoado o que deixou escapar dentro de casa. Não era para viver o que viveu. Era para um time se classificar 2 rodadas antes de tudo. Ou 3, já dizer assim, eu vou pegar o Nacional e fechar, fazer 9 pontos. Você fazer 9 pontos em 3 jogos, cabra. O Bahia fez 7 porque não ganhou do Internacional, porque os outros 2 jogos com o Atlético e o jogo com o Atlético, o Internacional e o jogo lá fora com o Atlético, que não é o jogo lá fora com o Nacional, o Bahia deve ser leite. Ganhou do Nacional, ganhou do Atlético aqui dentro, do Nacional, e empatou com o Internacional. Na primeira rodada fez 7. Tinha oportunidade de matar, de volta tinha, não matou. E eu disse aqui, não quero ser pessimista, mas a classificação foi embora naquele jogo. Então não adianta eu comentar mais aqui sobre o leite derramado. O Bahia que vai vir agora para a Copa para a Sul-Americana, no playoff, faz o primeiro jogo aqui dentro e o segundo lá fora e continua. E trabalhar no Campeonato Brasileiro para ficar entre ali os 6, 7 ali, para poder voltar de novo e que volte na bagagem com essa experiência que não pode se vacilar em campeonato nenhum. E principalmente numa Libertadores. Não deve ser nem pensar em cometer esse tipo de erro. Tá certo? Esse tipo de erro não se comete numa Libertadores. E o Bahia cometeu esse tipo de erro e pagou o seu preço altíssimo por conta disso. Né? Vou achar um pouquinho aqui. Terminou pagando o seu preço por conta disso. De não ter a capacidade de vencer um adversário dentro de casa quando tinha ganhado lá. E isso eu tinha dito, não é ingrediente que diga assim, eu ganhei lá, então aqui dentro é fácil. Não é nada disso. Não é nada disso. É difícil. Então, cada jogo, uma estratégia. Né? O Campeonato Brasileiro, você tem 38 jogos, você pode perder um jogo aqui agora e ter lá na frente diversos jogos para recuperar. Uma Libertadores Sul-Americana não dá esse direito a gente de cometer erros sucessivos. Erro sucessivo como? Com o Internacional e o Nacional. Erro foi erro sucessivo. A derrota lá fora para o Atlético é uma normal, ganhamos aqui dentro e lá fora ele é que vai para cima. O Internacional foi que saiu no lucro, porque aqui dentro arrancou empate e lá meteu o pau no Bahia no último jogo.
Então, vou ler até vocês. Um abraço para todos vocês. Não adianta lamentar, reclamar. Não adianta encontrar bode expiatório nem procurar ficando culpado. A vida continua, o campeonato continua, estamos aí. Outras Libertadores, espero que a gente vai participar de outros. Né? E o Vitória não pode responsabilizar só o Lucas Arcanjo. É um todo, é um grupo um todo. E o Bahia não pode encontrar bode expiatório. É um todo. A falha foi de todos. Como no Vitória, a falha também foi de todos. Né? O Lucas Arcanjo, que já deu muitas alegrias em diversos jogos, fechou o gol, mas nesse terminou falhando. E a falha não é única dele, não é exclusividade dele. Qualquer um comete. Quantas vezes o jogador é expulso e o goleiro se acaba debaixo da trave ali para fazer valer o colega que foi expulso, para ter o pulmão daqueles que estão em campo substituir. Então, não adianta lamentar. Ó? Aqueles que soltaram fogos, que queimaram o Bahia, que depois logo soltou fogo depois do jogo, viveu a emoção de pegar o fogo e virar ao contrário. No jogo do Bahia foi pá, e já quando terminou o jogo do Vitória ele inverteu. Pá! Aí deu merda. Um abraço a todos, obrigado, que vem.